Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Sextou! Graças a Deus é sexta-feira! Ai, meu Deus do céu! E a gente vai aqui, ó, falar, sabe de quê? De clássico, meu amigo! Um clássico onde os dois treinadores estão pressionados. O Diniz tá quase dando um pedala no Mário Bros aqui, ó. Precisa convencer cada vez mais e vai ter que mudar a equipe que vinha bem. O Thiago Nunes, que tá ali, ó, do lado do Caio, ó, precisa melhorar o estilo de jogo do time e tá sendo cobrado aí por um futebol melhor e por mais vitórias. Hoje você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aí pro majestoso que acontece no Domingão. Caio Esteves, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário. Tudo bem? Tudo jóia. Dá boa tarde aí pro Thiago. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde aqui pro Thiago, nosso parceiro. Clássico interessante, né? Eu acho que os dois times chegam num momento parecido pelas cobranças, mas o São Paulo está um pouco mais confortável pelo momento da tabela, né? E por vir também de uma vitória. Então vai ser um duelo muito bom. Eu espero que o jogo seja bom, que o futebol realmente apareça dos dois lados. Tomara, né? Precisa aparecer, né? Os dois estão devendo, sim. O São Paulo melhorou um pouco nas últimas rodadas, mas ainda precisa melhorar também. E é claro que a gente vai falar do Palmeiras, a gente vai falar vai enfrentar o Bahia e o Santos também, que encara o Flamengo. Então, vamos lá. Palmeiras enfrenta a Bahia, Santos encara o Flamengo e, como sempre, você pode participar com a gente aqui no nosso SBT Zap 18991437891. Vamos falar de clássico agora, senhoras e senhores. 11 horas da manhã, agende-se. Sim, é o clássico porpeta, o clássico macarronada, senhoras e senhores. 11 horas da matina, tem o Majestoso no Morumbi e o São Paulo vai receber o Corinthians e os dois estão em momentos bem distintos. A gente primeiro vai dar uma olhada como deve vir a equipe do Fernando Diniz para esse jogo que estava pendurado há duas rodadas atrás, agora está tranquilo. O São Paulo recebe o Corinthians para o grande clássico do fim de semana. Fernando Diniz ganhou estabilidade após 2 vitórias em sequência. O tricolor entrou no G4 e ocupa a 3ª colocação do campeonato. Mais do que a estabilidade, Diniz parecia ter encontrado uma formação ideal, mas surgiram problemas na última partida. Daniel Alves foi operado no antebraço e deve ficar fora por 7 jogos. Reinaldo estava pendurado e tomou o 3º amarelo, também está fora do clássico. A dupla de zaga estava sendo formada por Léo Pelé e Diego, mas Léo deve atuar na lateral esquerda. Diniz pode montar o São Paulo com Thiago Volpi, Igor Vinícius, Diego, Arboleda e Léo Pelé, Tietê, Igor Gomes e Gabriel Sara, Luciano, Vitor Bueno e Pablo. Luciano, que chegou recentemente, está em boa fase e já atuou no rival. Será que vai rolar a lei do ex? Belo texto. Boa pergunta. Olha, é uma boa pergunta. E aí, você que está do outro lado, será que vai rolar a lei do ex? São Paulo se preparando, focado. Como a gente falou aqui há 2 dias atrás, o futebol brasileiro principalmente é uma gangorra, né? Todo mundo pede tempo ao tempo, mas ninguém tem paciência para dar tempo ao tempo. E o Diniz balançou, mas não caiu e agora vai com moral para o clássico. Mas todo mundo sabe que se perder o jogo, volta a pressão. Por isso que a gente tem que ter cuidado na nossa análise aqui do que a gente fala, né, Mário? O Diniz, ele estava ali naquela situação de precisar ganhar jogos mesmo jogando mal, e agora já o momento já é totalmente diferente depois das 2 vitórias, né? Já tem um pouco mais de estabilidade para trabalhar e infelizmente o futebol brasileiro é assim, né? Poucos clubes, na verdade, do Brasil acreditam realmente no projeto e sabem dar o tempo devido para que ele aconteça, para que ele tenha frutos. Eu acho que o São Paulo, pelo menos até agora, está conseguindo realmente segurar a pressão, entender que o Diniz precisa de um pouco mais de tempo para conseguir realizar o trabalho, e a gente já começa a ver melhoras nesse time do São Paulo, conseguindo resultados, com o Luciano também ajudando bastante depois de chegar. Mas o São Paulo sem o Daniel Alves eu acho que perde bastante, assim. É um time que precisa bastante dele para fugir um pouco da marcação do meio campo. É um cara que passa muito bem a bola, que gira muito bem o jogo. Eu acho que é um desfalque importante, não dá pra gente negar isso. Mas o Corinthians é aquele time que ultimamente não tem levado perigo aos seus adversários. Então o São Paulo, como tem uma zaga realmente mais estabilizada, a meu ver, eu acho que não vai correr tanto risco quanto com outros adversários. Então se o São Paulo fizer o jogo que está fazendo e o Corinthians fizer o jogo que está fazendo, eu acho que
que o São Paulo chega para o confronto com um favoritismo um pouquinho maior. Boa. Diniz, eu sei que você tá nervoso, mas eu acho que você vai se dar bem lá, segundo o Caio Esteves. Tá Olha a bom? mãozona dele, olha o tamanho da Aí, mãozona. ó. Vai. Olha o tamanho da raquete na minha cabeça. Ele é psicólogo, verdade. Rafa por aqui, ó. Mas tá dando pedala em mim aqui, ó, produção. Que é isso aqui? Vamos falar do Corinthians agora. O lado alvinegro do clássico, o Thiago Nunes também precisa vencer, porque o Timão só ganhou uma nesse Campeonato Brasileiro. E como que será que ele vai armar o time dele? Hein, Dodô? Como é que o Corinthians vai armar o time dele? Fala pra mim. Você que tá prestando atenção, ó. Tá com o olhão aberto. Então abra o olho como o Dodô e veja a matéria do Corinthians aqui. O Corinthians vai visitar o São Paulo com um pouco mais de pressão. Thiago Nunes não está conseguindo encaixar uma sequência de vitórias e tem sido pressionado cada vez mais. Vencer um clássico na casa do rival seria fundamental para ganhar tranquilidade. Segundo o próprio clube, Otero participou ativamente do treino, mas segue se preparando para a estreia. Tudo indica que ele comece o clássico no banco. Luan, que marcou um belo gol no meio de semana, deve ter colocado uma dúvida na cabeça de Thiago Nunes. O provável Corinthians pode ser Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sid Clay, Gabriel ou Ederson e Cantilho, Luan ou Arauz, Matheus Vital e Léo Natel, e Jô no comando do ataque. No Paulistão, o Corinthians terminou o clássico contra o São Paulo empatado em 0-0. Seria o resultado mais provável de se repetir? Pela campanha do Corinthians, provavelmente um empate seria uma vitória. Está jogando fora de casa, não tem a pressão da torcida adversária, aquela coisa toda. Mas pela escalação, não sei se dá para a gente colocar a escalação aqui novamente, mas assim, pelo que dá para entender, o Thiago tem dúvidas em algumas posições do time, né? E você acha que o Otero faz a sua estreia? Será que ele já foi aprovado o cartão dele? Eu acho que cartão cliente Corinthians? Eu acho que o Otero pode estrear. Acho que, na verdade, ele tem que entrar em algum momento, né? O Thiago falou que ele respeita uma certa hierarquia no time, mas teve jogadores que chegaram e já entraram. O Ione Gonzalez é um exemplo, que chegou no outro jogo, já jogou. Então, acho que o Otero, pela expectativa que gira em torno do reforço, ele tem que jogar ainda mais um clássico, né, Mário? Pelo menos um tempo eu acho que o Otero precisa jogar. Você vê como que é maluco o futebol, né? A gente falava tanto da ponta esquerda do Corinthians, que precisava ter ali um cara para garantir a posição. Se quiser até pôr a chamada aqui pra gente ver, ó, o Léo Natel ali, ele é titular absoluto porque tá fazendo bons jogos, né? Sim. E aí a gente vê que a dúvida do Thiago realmente deve ficar no meio campo, ali entre o Gabriel e o Ederson, e o Luan e o Arauz. Eu acho que ele ainda começa com o Arauz no lugar do Luan, um palpite, não há informação. Mas é curioso ver como que o Léo Natel já se estabilizou, depois de fazer 3 bons jogos aí com o camisa do Corinthians. De todos que passaram para esse lado esquerdo aqui, é o que tá fazendo melhor, né? Me dá um pouquinho de medo esse Sid Clay aqui na lateral esquerda do Corinthians, que não tá fazendo absolutamente nada na lateral esquerda, muito fraco. Né? Ele falha na reposição, né? Eu acho muito na reposição muito defensiva. Lento. Ele é muito lento. Se ele sobe, ele demora para voltar. E aí o Avelar, às vezes, tem que cobrir ele. O Avelar tinha esse problema. Sim, e o Sid Clay tem errado muitos passes. Na verdade, o Sid Clay tem vivido momentos de Valdívia no Corinthians, né? Porque compraram o Sid Clay de volta, trouxeram o Sid Clay de volta, imaginando que ele faria aquela primeira vez que ele veio, como o Valdívia fez no Palmeiras. Então o Sid Clay vem devendo muito. Na minha opinião, né, a gente está falando de clássico, o Thiago vai jogar fora de casa, e então a gente sabe que os primeiros tempos têm sido um pouco lentos. Provavelmente Gabriel entra no lugar do Ederson. Pode ser para segurar um pouco. Para segurar mais. Eu acho que E aí soltaria Arauz, Léo Natel, Jô e Matheus Vital. Acho que o grande ponto do Corinthians, Mário, que um erro que está acontecendo nos últimos jogos e que antes não acontecia, é a questão do Cantilho. A bola, ela passava pelo Cantilho em todas as jogadas ofensivas e funcionava muito bem. A bola não tem passado pelos pés do Cantilho mais na hora de construir as jogadas. Eu acho que o Corinthians está tendo essa dificuldade de entrar nas defesas muito por causa dele. Ele precisa participar mais. E um outro detalhe interessante é um time jovem, né, do Corinthians do meio para frente, sim, né? Bem jovem o time do Corinthians. Tem 3 ou 4 jogadores mais experientes ali, mas realmente dá para colocar o Fagner, o Gil e o Cássio.
e o Jô lá na frente, mas o resto realmente são jogadores bem jovens, promissores. Eu acho que fazer essa mescla é importante. O Palmeiras está fazendo isso também. Eu acho que o caminho hoje é esse, porque o Corinthians tem que pensar no hoje, no resultado de hoje, mas também tem que pensar no futuro, não tem jeito, né? E a gente continua falando de Corinthians, né? Parece que uma novela chegou ao fim lá na Zona Leste. A Arena Corinthians vai ganhar um nome oficial. Segundo o jornalista da UOL, o Samir Carvalho, o name rights da Arena foi vendido para a empresa brasileira Hypera Pharma, né, que é do ramo farmacêutico. O valor estipulado está entre 300 a 350 milhões de reais e com um tempo de contrato de 20 anos. Olha só, nem o Corinthians nem a empresa confirmaram a negociação e André Sanches despistou, mas o anúncio deve ser feito aí no dia do aniversário do clube, que é dia 1º de setembro, terça-feira. Não é isso? O estádio foi inaugurado em 2014 para a Copa do Mundo, mas as negociações para o naming rights não deram certo. A concretização do negócio pode ser aí o cumprimento da maior promessa de Andrés para os torcedores. E aí, Caio, confirma ou não confirma? Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que dá pra gente colocar que a informação ela é muito provável, não é oficial ainda, mas é muito provável porque não só o UOL, como outros também setoristas do Corinthians que estão no dia a dia do clube, tem fontes dentro do clube, também confirmaram. Alguns sites relacionados ao mercado até deram valores ontem. Então, assim, é uma informação muito quente que eu confio realmente que seja verdade. Vamos esperar oficializar. Eu acho que realmente vai ter alguma coisa especial, por isso que não confirmaram ainda, para oficializar uma promessa, como a gente falou, de campanha do Andrés. Qual seria o nome? Boa pergunta, não sei. Tem a Neoquímica, é uma das empresas do grupo, né? Então, a Neoquímica que já patrocinou o Corinthians, já estampou a camisa do Corinthians, poderia ser uma opção, mas aí a gente pode colocar vários Genericão Arena? Genericão, vários nomes de remédio, né? A gente estava falando ontem dos nomes de remédio que são famosos do grupo e podem entrar aí nesse nome. Vamos ver o que eles vão usar. Pintar a parede de fora de amarelo? Eu vi no Twitter ontem, pintaram uma parede de amarelo assim e colocaram Genericão. Ficaria legal. Genericão da Zona Leste, hein? Importante é pagar a conta, né? No nome que for, na minha visão, o importante é o Corinthians conseguir esse dinheiro para dar uma aliviada, né, nos cofres aí. Parece que é algo em torno de 17 milhões por temporada. Não é um valor absurdo, mas eu acho que já ajuda bastante. Eu não sou, em hipótese nenhuma, a Demorou. Mas seria o remédio que o Corinthians estava precisando? É isso. É isso. Acho que é a salvação ali para dar aquela descongestionada ali das dívidas, né? Acho que vai dar uma ajudada. Boa. Vamos pôr na tela aqui o WhatsApp. A Júlia de Birigui. Oi, boa tarde. Domingão vai dar Corinthians sem dúvidas. 3-0 para nós. Vai, Corinthians. Tá otimista. Otimista aí, a expectativa, Júlia. Valeu, obrigado pela audiência. O Cláudio Juvencio de Araçatuba. Abraços para vocês, Caio e Marião. Será que Corinthians vai passar mal com o meu tricolor? Será que dá uns 3-0? Olha, Klaus, o Corinthians vai ter que jogar muito mal para tomar de 3 do São Paulo, hein? Acho que é um pouco difícil, mas se fosse para chutar, eu colocaria o São Paulo como acima, acho que tem mais chance de vitória. Também acho que nesse momento o São Paulo está favorito. Tem mais aí o Gustavo Pereira de Castilho. Por que o Rony, que custou mais do que o Marinho, e não rende o mesmo futebol? Por quê, Caio? Boa pergunta. Queria saber também. A expectativa do Rony era imensa, né? Até o Corinthians foi atrás e teve uma disputa. Mas ainda acho que precisa dar um pouco mais de tempo. Acabou de chegar, fez poucos jogos ainda. Pelo menos uma temporada aí para ele se adaptar. Vale lembrar que muitos jogadores chegaram nos clubes grandes. A primeira temporada não foram bem, mas depois lancharam, né? Acho que tem que esperar um pouquinho. Mas o cabelo e as tatus estão... Estão em dia, né? De leve. Tranquilo? De lei, né? Tem que ter, né? Beleza. Então vamos faturar, a gente volta já, aguenta aí. Estamos de volta e o Palmeiras vai enfrentar o Bahia amanhã às 7h lá em Salvador. Ô, coisa boa, com aquele acarajézinho. Só que tá ruim na pandemia, né? Não deve estar tendo. Não tá muito. Tem lugar pra sair, nem nada, né? Complicado. Exatamente. Tem que trabalhar. Vamos acompanhar como é que deve estar. Vai ser o time do Pofechô, Luxemburgo. Tem retornos, tem mais de uma semana aí fora para trabalhar, né? Mais aí o Gabriel Veron, se vem, se fica, se foi treinar. Fala, Pofechô, como é que vai ser seu time? Mais uma etapa do projeto de Vanderlei Luxemburgo está chegando. O Palmeiras vai enfrentar o Bahia fora de casa.
buscando a terceira vitória consecutiva e o retorno para o G4. Lucha vai ter alguns problemas para o jogo. Gabriel Veron era esperado para ficar no banco, mas continua fora e a recuperação do jogador segue sendo um mistério. Felipe Melo e Marcos Rocha também não jogam. Os dois se recuperam de lesões na coxa. Rafael Veiga é dúvida para o jogo. Sofreu uma pancada no pé esquerdo e fez trabalho específico durante a semana. O provável Palmeiras deve ser o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Bruno Henrique e Lucas Lima, Rony ou William e Luiz Adriano. Vinha está de volta e Lucas Lima vai se firmando na equipe titular do professor. Belíssimo texto de Rafael Rodrigues. E aí? Quem diria, né? Lucas Lima se firmando como titular. Eu achei que isso não ia acontecer no Palmeiras, pelo menos. Essa passagem dele, ainda mais com o Luxemburgo lá. Eu achei que não seria uma passagem meio que curta, e seria encurtada, na verdade, com a chegada do Luxemburgo, e estou me surpreendendo. O Lucas Lima tá conseguindo, eu não digo que voltar a jogar na melhor forma, mas está rendendo. Então, acho que é uma peça importante. O Palmeiras precisa achar o cara que arma a equipe já faz tempo, né? Precisa melhorar o jeito de jogar, e acho que o Lucas pode ser essa opção, sim. Por que não? O Palmeiras pega um Bahia que perdeu alguns jogos, não está muito bem, está oscilando bastante. Eu acho que tem condições de vencer, mesmo jogando fora de casa, mas precisa melhorar, né? Só o Luiz Adriano, para mim, que está jogando bem nesse time do Palmeiras. Essa história que a gente fala mais futebol paulista, a gente está aqui no estado de São Paulo, mas tem essa história que o Diego do Flamengo estaria insatisfeito, né? Mas parece que renovou, não estava renovando. O novo jeito. Renovou por mais um ano, mas assim, tem a questão. Seria o 10 que o Palmeiras procura? Eu acho que não. Acho que o Diego é bom jogador, mas o Diego no Flamengo, no ano passado, ele já não aguentava jogar um jogo inteiro, né? Ele era substituído quando ele era titular, depois perdeu a titularidade. Eu acho que o Palmeiras pode achar a peça que precisa dentro do elenco, e se não achar dentro do elenco, pode ir atrás do jogador, acho que mais promissor. Não um cara já experiente, já rodado, já meio que mais pro fim de carreira do que... O menino colombiano do Palmeiras, ele é um meia esquerda? Não, atacante. Atacante? É atacante. Seria também uma opção, né? Pro ataque, acho que sim, mas para armar o jogo, acho que não. Acho que o Palmeiras tem que usar realmente essas peças que tem o Lucas Lima, talvez até o Scarpa, mas eu acho que ficou um vácuo que o Palmeiras não conseguiu ainda preencher do Dudu, né? Acho que o Dudu jogando como 10, ele estava tendo dificuldade sim, não estava jogando tão bem, mas ele ia começar... Eu acho que ele ia começar a aprender, ele ia começar a se virar, e eu acho que ele ia começar a dar certo como armador do Palmeiras. O Luxemburgo contava com isso, né? E aí aconteceu tudo o que aconteceu e ele foi embora. Eu acho que o Palmeiras não vai conseguir achar um jogador à altura do Dudu se não colocar muito dinheiro no reforço hoje. Então tem que recorrer a essas peças, né? Já achou jogadores bons da base para a posição de volante, para o meio campo, mas eu acho que o camisa 10 ele precisa ser um cara que não tão experiente quanto o Diego, mas um cara ali no melhor momento da carreira, 25, 26 anos, que realmente está numa fase boa para dar rendimento nessa equipe aí. Bora, vamos agora falar do Santos, o Peixe. O Santos agora vai receber o cambaleante Flamengo no domingo, às 4h da tarde. O técnico Cuca deu entrevista coletiva e falou sobre a situação do goleiro Everson, que está de volta, mas foi duro em relação ao jogador. Ele também disse que espera sobre o jogo contra o Flamengo e sobre a condição física do Marinho. Fala, Cuca. Como houve uma vitória do Santos, ele voltou. Se houvesse uma derrota, segundo a gente tinha conversado, ele também voltaria. Então foi em cima disso que foi conversado, foi passado para os jogadores a conversa antes de colocá-lo de novo junto do grupo. Ele demonstrou o arrependimento dele, já se desculpou via assessoria de imprensa do Santos Futebol Clube também, e hoje ele volta como o quarto goleiro. Lógico que estamos com o Vladimir, o João e o Joe à frente deles, que estavam treinando, e ele tem agora que trabalhar, como ele já começou hoje, e dentro do que a gente tem de critérios, sempre o melhor vai jogar. Não sei se é uma vantagem ou desvantagem, cada jogo é uma história, né? Um time grande, em qualquer momento, ele pode voltar a fazer grandes jogos, né? A gente também pensa em fazer um grande jogo domingo, estamos nos preparando bem,
Marinho, ele ainda é dúvida, ele teve um desconforto na coxa no jogo, está treinando, né? Não a 100%, porque a gente está tendo os cuidados necessários, vamos esperar. Cada dia que passa, a gente tem uma esperança maior de contar com ele no jogo. Tomara que a gente consiga. Bom, vamos lá, vamos por partes, né? O Everson fez um baita textão no Instagram ontem. Acho que foi ontem. Ontem ou quarta-feira, um textão e tal. Mas a verdade é que não deu certo a saída que ele quis. Que ele quis, né? A justiça não deu a liberação para que ele saísse do Santos. A água bateu na bunda e ele teve que voltar, né? Aí a pergunta é, ele vai ser o quarto goleiro até quantas semanas? Que ele é um baita goleiro. Baita goleiro, mas eu acho que o critério é justo. É um direito dele pedir para sair do Santos, porque ele estava com o salário atrasado, ele tem o direito de receber os salários, como também é o direito da empresa, do empregador, seja qual for, de caso esse retorno aconteça por não ter a liberação da justiça, a empresa decidir onde que é o lugar melhor para ele iniciar esse retorno. E hoje, realmente, houve um desgaste, que é inegável. Não é nem com o Cuca esse desgaste, na minha opinião. O Cuca chegou depois. O desgaste é com a diretoria, realmente falou, ó, beleza, vai voltar, é jogador nosso, vamos utilizá-lo, mas ele não é titular, ele vai ter que conquistar essa posição, realmente, porque se até ficar ruim até com o grupo, né, Mário? Querendo ou não, ele abandonou, assim, o grupo, de certa forma, né? Não digo que ele não tá no direito dele, mas ele abandonou o grupo. Então, você voltar como titular, para mim, não parece justo, até porque o João Paulo tá treinando, o Vladimir tá treinando, estão fazendo jogos, o João Paulo tá muito bem jogando, então eu acho que a visão do Cuca na minha visão, é uma visão correta. Pro jogo, eu acho que o Santos tem uma chance com o Marinho e outra chance sem o Marinho. Acho que o Marinho, se ele começar jogando e jogar o jogo, o Santos tem chance de fazer um bom jogo e até vencer. Sem o Marinho, eu já vejo o Santos como um time muito mais fraco do que realmente é, até pelo Soteldo, que não está rendendo o que pode render o Soteldo lá na frente. E o time todo do Santos, eu acho que sente muito a falta do Marinho. Boa. Agora, galera, a gente vai com uma notícia muito bacana para o esporte regional. É o Real Madruga, que conseguiu uma vaga para disputar a Copa do Brasil de futsal e está próxima de retornar às suas atividades. A equipe araçatubense vai enfrentar aí o Pato Futsal do Paraná. Os jogos vão acontecer no mês de outubro. Os jogos de ida no dia 17 e o de volta no dia 28 de outubro. A Confederação Brasileira de Futebol, de Futsal, precisou fazer aí diversas mudanças no calendário e readequações por conta da pandemia. O campeonato estava previsto para começar em maio, mas precisou ser adiado. Boa notícia, tá aqui, ó, o flyer eletrônico aqui do Real Madruga com o Pato Futsal. Vai ser um jogo interessante, hein? Jogo legal. Os dois times com as mesmas cores, né? Isso, exatamente. A gente espera que tenha transmissão aí pra gente acompanhar e mostrar aqui também na SBT Esporte, que é uma equipe regional que vem conquistando um espaço bem legal no cenário nacional de futsal, revelando né? atletas. Revelando atletas, joga frequentemente contra grandes times do esporte, então é a representatividade que a gente tem que ajudar, sempre a gente vai ajudar, a gente vai sempre colaborar, podem contar com a gente e torcer também, né, Mário, para que o Real Madrid consiga se classificar e conseguir ir longe. Antes da gente ir pro WhatsApp, Rafa, dá tempo da gente falar rapidamente da NBA, a NBA que parece que o Michael Jordan vai ter uma reunião com a rapaziada, né? Isso, só para atualizar, né, eles tinham falado de voltar aos jogos até hoje, mas vai haver uma reunião entre comitês, conselhos, para realmente entender o que deve ser feito para que seja retomada os playoffs, mas de uma maneira boa para todo mundo. Ainda com um grupo de jogadores vai fazer também a reunião, vai participar dessa reunião. Ainda está meio incerta a situação. Estão falando que vai ter jogo, mas vamos ver. E hoje o presidente dos Estados Unidos criticou os movimentos negros, né? Lá, então, o negócio está pesadíssimo. O clima está pesado lá nos Estados Unidos. Vamos para o WhatsApp. A Gabriela Hernandes, de Araçatuba. Oi, boa tarde. Não perco um hashtag SBT Esporte. Põe na tela, Gabriela, aí. Ô, Gabriela, um beijo para você. Gabriela. Muito obrigado pelo carinho, viu? Pela audiência aí. Show de bola. Valeu. Vamos lá. O Marcos Oliveira. A Cigana enganou. A Cigana enganou o Rony, falando que ele jogava futebol. E o Rony enganou o Palmeiras. Boa, Marcão. No Atlético ele jogou bem, pô. Bela colocação. Pode render, sim. Bela colocação, sensacional. Vamos lá, Luana de Penápolis. Vamos, São Paulo, 2-1 para nós. Boa, Luana, valeu, isso aí. Otimista. Vamos lá, tem mais? O Wilton Vicente de Ilha Solteira. Alô, Ilha Solteira, é nós. É nós, filho. Põe na tela, olha lá. Olha lá o manto. Manto do Coringão, boa.
Califa arrepia quando isso aí. E você arrepia quando você lê Ilha Solteira ali, né? Você gosta, né? Eu sei que Cara, você gosta, eu né? cresci Tua lá, cidade, é né? maravilhoso. É. É igual quando aparece lá. Irapuru, minha pô. terra, é isso. Isso aí, pô. O Valmir de Parapuã, Caio e Mari, boa tarde. Se o Corinthians perder o clássico, o Thiago Nunes cai do cargo? Acho que Com não. certeza não, Valmir. Acho que não. O Corinthians tem uma filosofia um pouco diferente, né? Segura seus técnicos até onde pode. Muitas vezes até passa desse limite, como aconteceu com o Carille, a meu ver, né? Então acho bem difícil o Corinthians cair agora. Tá começando o campeonato também, tem muita coisa para acontecer. É isso aí, agende-se aí, viu, gente? 11 da manhã, o clássico, não perde não, tá? É isso. Se você quiser rever o nosso programa, ele tá disponível lá no tela2.com.br na versão completa. Seu Caio, levante-se, Bora. vamos embora pra gente matar a saudade do tio Carlos Hernandes, que ele saía caminhando É aqui, isso. aquela coisa toda. Bom final de semana pra vocês. Bom fim de semana, valeu. Tchau.